E para nos ajudar a entender esse cenário complexo, eu diria até caótico, está conosco ao vivo o colunista do UOL, Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos e vai nos ajudar a entender, a traduzir. Já ele vai aparecer aqui no telão. Felipe, obrigada, querido, que honra ter a sua participação aqui na estreia do Mercado Aberto. Eu queria saber de você, Felipe, acho que as suas primeiras impressões e como a gente se situa nesse novo mundo, com essa queda tão intensa nas bolsas de valores. Hoje, o debate nos Estados Unidos, nos grandes bancos, fundos de investimento, essa economia americana está rumando para uma recessão ou para uma estagflação. Quero saber qual a sua visão e se o resto do mundo vai ser arrastado também por esse mau momento. Bom dia. Bom dia, Amanda. Primeiro, parabenizar você pelo programa novo, pela estreia. Prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. Olha, o primeiro ponto a destacar é que, de fato, é uma espécie de admirável mundo novo, como naquele livro do Aldous Huxley, lá dos anos 30, só que às avessas, né? Porque não tem nada de admirável e, na verdade, não tem nada de novo. É uma volta ao passado, uma política quase mercantilista, do ponto de vista da fixação de barreiras tarifárias bastante expressivas para praticamente todos os parceiros comerciais relevantes dos Estados Unidos, o que inverte, de certo modo, aquela lógica que vem de décadas, né? Desde a adoção, de certo modo, do fortalecimento do dólar como moeda de reserva internacional, em que os países do mundo financiam o déficit externo, o déficit em transações correntes daquela economia. Justamente o que dá essa força e essa fortaleza, né, para o dólar como moeda de reserva internacional. Isso agora vira de cabeça para baixo e é difícil antever as consequências. De cara, o que dá para dizer que no próprio Estados Unidos a tendência é mais inflação, em razão do efeito sobre os preços dos bens comercializáveis internamente naquele país, e menos crescimento econômico. Obviamente que os desdobramentos ao redor do mundo vão depender da relevância dos fluxos comerciais com os Estados Unidos, mas também dos desdobramentos nos mercados, do ponto de vista dos fluxos financeiros e o balanço de pagamentos de cada um desses países. Felipe, você enxerga, porque até então algumas pessoas imaginavam que esse tarifaço do Trump seria uma espécie de instrumento para negociação, para pressionar os países. Mas, apesar da queda brusca dos mercados, ele não deu nenhuma sinalização que está disposto a arredar o pé. Pelo contrário, ontem, entrando no Air Force One, embarcando de volta para Washington, ele estava jogando golfe na Flórida, ele disse que é assim mesmo, que as tarifas vão permanecer, assim como seu secretário de Tesouro, Scott Bessent. Você vê alguma possibilidade de negociação? Alguns países, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estará hoje com Trump, mas ele também levou uma tarifa pesada de 17%, Vietnã já ligou. Ele recebeu contatos, segundo o próprio Trump, de outros países da Ásia e da Europa. Os europeus estão reunidos agora, mas também com o pé atrás, talvez não querendo retalhar imediatamente, diferentemente da China. Como é que você enxerga essas negociações e se a gente vai ter um desfecho para isso, mesmo que haja negociações, nas próximas semanas ou nos próximos meses? Ou se, na sua visão, isso pode se arrastar por muito mais tempo? Amanda, eu entendo que ainda vai se arrastar por muito tempo. O que os países vão fazer, veja o caso do Brasil, por exemplo, né? É buscar negociações diplomáticas a partir de pontos específicos. Então, você precisa atacar algumas questões que possam ter efeitos cirúrgicos, né? Do ponto de vista dessa nova relação com os Estados Unidos. Então, a retaliação, digamos assim, ou a resposta, ou a negociação, ela virá. Alguns países, por exemplo a China, já tomaram medidas mais drásticas, como o anúncio dos 34% adicionais de tarifa para a entrada de produtos norte-americanos. O Brasil já fala, né, por meio do seu vice-presidente e ministro responsável pela área, que é o Geraldo Alckmin, em retomar e acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. E a Europa, obviamente, que vai precisar também abrir essa caixa de ferramentas para começar a negociar, e isso pode ser positivo para economias como a nossa, né?
O que eu vejo também do copo meio cheio, olhando aqui para o nosso quintal, é que nós fomos agraciados com uma alíquota de 10%, né? Uma tarifa de 10%, porque a gente, na verdade, tem um déficit comercial pequeno, mas tem, né, com os Estados Unidos. Então, levamos aí os 10% e parceiros nossos ou concorrentes que também exportam commodities e que podem vir a enfrentar tarifas maiores, isso cria um contexto em que a gente pode ter uma vantagem, né, relativamente a esses países que também exportam para lá. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que cada país agora vai se organizando para como operar e não vai ser uma coisa simples e trivial, mas todos vão tentar sentar à mesa de negociação e, se não reverter, fazer frente a essas medidas com ações também que tentem blindar um pouco as suas economias desses efeitos decorrentes dessa mudança de orientação na política econômica dos Estados Unidos. Felipe, se os Estados Unidos forem empurrados para uma estagflação ou para uma recessão, tem como isso não respingar na gente? Tem como o Brasil escapar ou como outros países escaparem? Tem alguns fundos que já estão apontando até para a possibilidade de uma recessão mundial. Veja, o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, já falou no final da semana passada, de maneira muito clara, né, ainda que com toda a ponderação e cuidado que envolve as declarações dos dirigentes de bancos centrais, que a tendência é a estagflação. Ele falou menos crescimento econômico e mais inflação. Isso é muito ruim, né, porque nós estamos falando da maior economia do mundo, que influencia não só os fluxos de comércio no mundo todo, mas os fluxos financeiros. Então, um quadro de uma recessão maior, que atinja mais países, ou mesmo de uma desaceleração muito forte, é péssimo para todos, né? Porque menos crescimento significa menos bem-estar social. No curto prazo, pode ser que a gente tenha alguma vantagem, pensando no caso do Brasil, por conta da política monetária. As decisões do Federal Reserve, por exemplo, nós temos que ver para onde vão caminhar. Com um crescimento mais baixo, dependendo de como reagir à inflação e de quanto reagir, ele vai continuar com aquela tendência que estava prevista de redução de juros ainda esse ano, ou isso vai ser interrompido e pode até ter elevação dessa taxa de juros, né? Essa resposta é muito importante porque vai definir também os fluxos na conta capital e financeira do balanço de pagamentos para países que têm juros mais elevados, como é o caso do Brasil. Afinal de contas, você viu que no primeiro dia após o tarifaço, né, o dólar aqui no Brasil caiu bastante. Depois, no dia seguinte, já reverteu essa tendência. Então, o que com certeza vai acontecer, Amanda, é um quadro de maior volatilidade, maior incerteza, e essas duas palavras representam o maior risco. E a aversão ao risco é péssima para os mercados, para o ambiente de negócios e para o crescimento de maneira mais geral. Isso se soma aos nossos problemas domésticos, né? Por exemplo, de ajuste fiscal, do temor que os mercados já demonstravam, principalmente no final do ano passado, isso arrefeceu um pouco no começo desse ano, mas com as ações do governo. Então, a gente tem um cenário econômico mundial que se deteriora rapidamente e agravado pelo nosso próprio cenário doméstico. Quero saber como é que essas coisas se casam e puxando um pouco sobre o que você falou das declarações do Scott Bessent, você sabe que aqui de manhã os americanos, os investidores americanos no mercado futuro, eles já estão apostando, dando 50% de chance do FED, do Banco Central Americano, começar a cortar as taxas de juros a partir da próxima reunião no começo de maio, com 4 cortes esse ano. Antes eram 3 cortes. Eles estão praticamente assim, obrigando, pressionando a autoridade monetária americana a tomar uma atitude, tendo em vista que uma estagflação, uma recessão se avizinha, ou seja, jogando a bola para o lado do Fed mesmo. Sim, Amanda, essa questão da política monetária é muito importante. As declarações do Powell foram nessa direção de maior incerteza, maior risco, tendência de menor crescimento econômico e mais inflação. Isso não é trivial, portanto, do ponto de vista da autoridade monetária, do FED, o Banco Central americano, não é?
sobre o que fazer daqui em diante. Claro que com essa queda brutal das bolsas, e isso é uma espécie de prenúncio, né, de uma morte anunciada do ponto de vista da atividade econômica. Então, a curva a termo de juros, quando a gente olha para os juros futuros, já começam a dizer precisa reduzir fortemente os juros para responder a esse quadro novo, né, que se coloca na economia americana. Para nós, se isso acontecer, é positivo, Amanda, porque nós temos uma taxa de juros alta, ainda deve acontecer um ciclo aí de um término desse ciclo de elevação da Selic, pelo que o Banco Central vem sinalizando, e mesmo que a gente comece a reduzir os juros mais para o segundo semestre, mais para o final do ano, a redução dos juros lá fora faz com que o diferencial de juros em relação ao Brasil fique alto. E isso atrai os capitais para cá, mesmo com o risco do país. Claro que vai depender também da condução da política fiscal, da gente cuidar bem das finanças públicas domesticamente, que é o que eu falei hoje na minha coluna no UOL, aliás. Agora, Felipe, só para terminar, que eu sei que a gente tem que te liberar 8h15, então isso abriria uma janela de oportunidade, por exemplo, na sua visão, para o Banco Central aqui do Brasil começar ou interromper esse ciclo de alta de juros mais cedo e, quem sabe, até começar a reduzir essas taxas até o final do ano, se o Fed começar a baixar as taxas, os juros lá nos Estados Unidos? Isso abre uma porta para a gente? Esse, sem dúvida, é um componente importante, né? Porque o Brasil tem uma característica que é as suas contas externas, nesse momento, bem organizadas. Alguns já fazem um certo alarme, né, em torno do fato de que o déficit em transações correntes, o déficit externo, já está praticamente igualado ao investimento estrangeiro direto, mas a nossa situação é uma das melhores do ponto de vista do balanço externo, né, em que pesa a situação fiscal ainda pendendo de soluções melhores, uma dívida pública crescente, etc. Então, dadas essas questões, ressalvadas essas questões, eu diria que sim, é um fator que o Banco Central certamente vai levar em conta na hora de decidir a interrupção do ciclo de alta, ciclo esse que nós estamos vivenciando nesse momento, e até mesmo o início da redução da Selic, caso venha uma redução mais agressiva dos juros lá fora. Porque a economia é como um sistema de vasos comunicantes, né? E como a nossa conta capital e financeira no balanço de pagamentos é bastante aberta, nós estamos muito sujeitos a essas mudanças na política monetária dos Estados Unidos, principalmente.